Diante da pandemia do novo coronavírus, medidas de distanciamento e novas práticas de higiene mudaram a forma de as pessoas se relacionarem. O papel da internet nos relacionamentos ganhou força. Se por um lado existe a saudade do contato físico, por outro, casais estão em super convivência, né? Se relacionando aí 24 horas por dia. Às vezes é bom, outras vezes não. Como lidar? Está no ar, o Interessa. Na Rádio Super, Interessa. Um olhar feminino sobre a atualidade. Relacionamento, saúde, filhos, trabalho, espiritualidade e tudo que elas quiserem falar. Um timaço de mulheres fortes, de opinião firme, discutindo e analisando o que interessa para a sua vida. Interessa. Olá, eu sou Renata Brita, está no ar o Interessa. Você ouve a gente pela Rádio Super 91.7 e pode conferir a nossa live pelas plataformas digitais do portal O Tempo, né? Pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter. Quem estiver acompanhando vai ver que a gente está de máscaras de acrílico. É isso mesmo, estamos numa pandemia nos protegendo. Então você também pode ler a página do Interessa, que é publicada de segunda a sexta-feira no jornal O Tempo, e participar aqui da nossa discussão pelo nosso WhatsApp 988-100-917 e pelas redes sociais também, porque esse programa tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida, interessa. E antes de ir pro tema do dia, eu queria dizer para os meus ouvintes, estou de volta, voltei, daqui ninguém me tira mais. E vamos lá, bater muito papo, queria falar um pouquinho sobre o Interessa, são 8 grandes mulheres, hoje temos 5 aqui, incluindo, né, comigo, 5 não, 6, temos a Juju também aqui, a nossa querida operadora, e vamos estar aí debatendo temas da atualidade, sempre com a sua participação. Já pode ir mandando aí, daqui a pouquinho eu vou ler. No bate-papo de hoje aqui comigo, as jornalistas Lorena Martins. Olá, Renata. Tudo bem? Tudo ótimo. ótimo. Com a maquiagem, com seu look, humilhando a gente. Tranquila, né? Fazer uma Uma ocasião especial, né? Eu vim quase de gala. Tá pronta para um baile à noite? Tá linda. Obrigada, amiga. Thalita Marinho, ansiosíssima. Oi, Renata. Você dormiu essa noite? Não. Você já não dorme, né? Que você levou Pois é, tá tudo no controle, tudo sob meu controle. Maravilhoso. Fernanda Viegas, tá sorridente hoje. Sorridente, também. Renata, tudo bem com vocês, gente? O Interessa tá agitando a gente já há alguns dias, né? Então hoje não consigo nem fechar, viu, muito o sorriso, mas não, Renata. Flaviane Paixão, tá boa? Também se quer, mas de cabelos novos. Oi, Renata. Oi, meninas interessantes. Oi. Tudo bem com vocês? Muito feliz em poder participar desse projeto. Muito satisfeita. Vamos nós, né? E lá vamos nós. Aí daqui a pouco vocês vão conhecer as nossas outras integrantes, né? Que vão estar revezando aqui. Elas vão fazer participações hoje aqui no programa daqui a pouco. Hoje nós temos muita coisa. Olha só, vamos ao tema do dia. Como ficaram os relacionamentos em tempos de distanciamento social, né? Essa reconfiguração na forma de se relacionar é uma realidade que atinge a todos. E a internet está aí para salvar principalmente as pessoas que vivem sozinhas, ou então aquelas pessoas que moram em localidades diferentes, né? Que namoram cada um numa cidade, enfim. Por outro lado, tem aqueles que viviam sozinhos e decidiram morar juntos. Vamos passar o isolamento juntos, né? Unidos no mesmo isolamento. E tem também aqueles que já moravam juntos, né? Já eram casados e agora estão em super convivência. Às vezes, né, tá fácil, às vezes tá difícil, né? Mas tem muita gente que já não tá até suportando essa convivência. Tem gente até se separando, né? Então, o amor ou a falta dele em tempos de pandemia é o tema do dia aqui do Interessa. E a nossa enquete de hoje, então, quer saber quem é você na quarentena, né? Nessa questão de relacionamento. Você é número 1, você é o solitário? Forever alone? Segundo, pirando 24 horas com o marido ou esposa ou parceiro, quem seja, né? Quem vive com você. Terceiro, em lua de mel, amando o tempo com o parceiro. Ou, né, ou foi fazer esse isolamento na casa do namorado, então tá vivendo essa coisa nova, né? Pra você participar, 988-100-917, também pelo Facebook de O Tempo, diretamente na nossa live. Lorena Martins, já está acionada aí a nossa enquete na nossa live? Isso, estamos online. Então tá maravilhoso. Então,
Vamos lá, começar pela enquete, começar com vocês. Flaviane, quem é você na pandemia nesse relacionamento? Menina, sou a Quem é terceira você opção. na questão do relacionamento? Na pandemia eu troquei, foi tudo. Eu fico com a terceira opção. Logo Lua de mel? Lua de mel, menina. Gente! Juntamos 2 sócios em casas separadas para um espaço só durante a pandemia. Ai. E assim, né? Tem algum probleminha, eu volto pra minha casa. Então isso é muito bom, não dá tempo nem de cansar. Então eu fico com a terceira opção. Eu acho sempre bom a possibilidade de poder voltar pra casa. Fernando Viegas. Pois é, a gente já começa o programa novo contando a nossa situação civil para todo mundo, né? Pois é, eu estou solitária, minha opção na enquete é a número 1, estou sozinha, passando a quarentena, eu e Deus. Thalita Marinho. Nenhuma das 3 opções, Renata. Nossa Senhora. Qual pesou, seria a hein? sua Por quê? opção? Cria aí pra gente sua opção. Pois é, a minha opção é porque eu já sou casada, já moro junto, mas eu não tive uma mudança de rotina, né? Eu e o meu marido, a gente tá trabalhando de forma normal, então não alterou essa questão do tempo junto. A não ser fim de semana que a gente fica mais em casa, mas a gente não tá tendo problema por isso, não. Que beleza, então. Lorena Martins. Ai, gente, solitária, né? Infelizmente essa é a realidade, mas devo dizer que antes só do que mal acompanhada. E esse momento está sendo ótimo para ser um autoconhecimento também. Então eu tô solitária, mas tô muito feliz. Muito bem. Muito bem. Eu vou botar aqui. Eu falei com meu marido que eu ia botar 1% pirando com o parceiro. Ele falou: pode aumentar essa porcentagem. Então vou botar 15% pirando com o parceiro, 15% em lua de mel, porque também da onde vocês estão tirando? Não é lá grandes Não tem nada coisas, né? afrodisíaco nessa pandemia, tá? Tá até difícil a vida, enfim. E o resto aí da porcentagem eu vou botar pensando em comida. Em comer. Nossa, sim. Esse é um problema sério. O tempo inteiro, gente. Nossa, agora então, impressionante, né? Daqui você acorda, tem fome, dorme, tem fome. Tá sendo a maior desse companhia a jeito. comida, né? E daqui a pouco a gente vai ler aqui a participação dos nossos ouvintes, tá, gente? Nós vamos ler aqui, responde aí, já tem muita mensagem chegando. Nossa, eu já nem consigo ver aqui tanta, mas daqui a pouquinho eu vou. Oi, Renato, eu vou ler de todo mundo daqui a pouquinho. Vamos só dar início aqui. Olha só, nós vamos começar falando então sobre essas pessoas que são solteiras, como é que elas estão se virando, como é que tá fazendo? Tá rolando aí um flerte via virtual, né? Como é que tá rolando? Ô, Fernando Viegas, conta pra gente aí. Traz aí alguns alguns dados que você tem, né? Pois é, Renata, não somos só eu e a Lorena que estamos aí sozinhas nessa quarentena, como a maioria dos brasileiros, a gente está seguindo as recomendações e a orientação de ficar em isolamento social, mesmo que isso, no nosso caso, é ficar literalmente sozinhas, né? Porque moramos sozinhas, não temos família por perto. E aí uma pesquisa do Datafolha, que foi publicada em 7 de abril, mostra que 72% dos brasileiros que responderam a essa pergunta falaram que sim, estão acompanhando tudo direitinho, ficando em casa, ficando isolados. Quem tem a felicidade de ter um familiar junto, tá um pouquinho mais satisfeito nesse sentido. E aí a maioria das pessoas também, uma outra pergunta que eles fizeram para 1.511 brasileiros foi se você estava com medo dessa situação da pandemia. E 77% respondeu que sim. Tem medo de ficar doente, tem medo de pegar essa doença, tem medo do que pode acontecer a partir da infecção, porque a gente não sabe como o nosso corpo vai reagir a isso, se vai ser leve para você, se não vai ser leve. E aí, por isso, segue tudo direitinho. E aí, abre mão da questão social totalmente, né? A parceira principal é a internet, sem sombra de dúvidas. Os filmes, as séries, dá pra maratonar tudo. Mas o livro, eu acho que tem sido meu maior companheiro nesses últimos tempos. Eu tenho lido muito mais do que antes, e aí, lido coisas variadas. Tá sendo meu grande companheiro, meu livro. E as minhas plantinhas, não posso esquecer delas nunca. Relacionamento feliz com as plantinhas e os livros. Lorena Martins, vou perguntar pra você também, que tá com esse status aí de relacionamento. Eu, a Fernanda e 62% dos brasileiros, né? Nesta mesa somos todos. Pois é. Na verdade, a quarentena, ela anda muito animada no mundo virtual, né? Eu peguei dados de 2 aplicativos mais utilizados pelas pessoas, que é o Tinder e o Happn. Bom, no Brasil, no mês de março, que é quando começou oficialmente o isolamento social, 18% de novos usuários começaram a interagir pela plataforma, isso no Happn, e no Tinder 27%. E é interessante que o Tinder falou que mulheres de até 30 anos são a maior parte das usuárias.
Talvez eu não me inclua nisso, mas assim, tudo bem. Mas é interessante falar que, além disso, tanto no aplicativo, no Happn, quanto no Tinder, 38% diz que estão dispostos a ter o primeiro date online. Olha que legal isso. No meio da... Ah, não, o date é online. Você marca com seu crush lá, que você deu match, você marca uma videoconferência com ele para se conhecerem melhor de forma online. E é interessante que os relatos que eu tava lendo de alguns depoimentos assim, que o pessoal meio que faz toda o ritual de encontrar com uma pessoa pessoalmente, mesmo na vida real. Se arruma, faz uma maquiagem, pensa em talvez possíveis assuntos para discutirem no primeiro encontro. Então as pessoas estão mais dispostas nisso, quase interessa. A gente vai pensando e vai. Isso é muito legal, né? Aparecem também as propostas inusitadas neste momento, né, Lorena? Eu recebi um convite para participar de um jogo online. E aí a pessoa em outro estado, eu aqui, eu ajudava nas decisões, mas não tinha manete, não jogava nada, no final de contas. Mas passamos horas ali brincando nisso. Outra pessoa que também mora sozinha, então a criatividade também nessa hora super aliada pra a gente fazer companhia um pro outro de alguma forma. São as formas, né, de se relacionar nesse momento aí de pandemia. Eu achei que você ia falar de nudes, viu, Fernanda? Pois é, Fernanda, eu quero até saber disso. Não manda. Não manda, nada de nudes. Nada. É vida real. Não consigo, só vida real. Você usa algum aplicativo de... Uso aplicativo. Como que você tem alguma experiência que você acha legal pra poder falar sobre... Eu tô vendo que hoje eu tô desvendando tudo já de uma vez só, né? Abrindo o livro. Pois é, Lorena, eu percebi que sim, as pessoas têm conversado mais por esses aplicativos. Eu acho o Tinder mais interessante e as pessoas rendem mais conversa. Às vezes dava match e ficava por isso mesmo. E agora você vê que as pessoas estão mais dispostas, têm mais tempo pra conversar, puxam papo, querem saber da sua vida. E aí, como elas também estão ali, né, sem poder fazer muita coisa, não pode sair de casa, aproveita e tem uma conversa agradável. Eu tô achando mais interessante os papos também. E talvez as pessoas sejam mais predispostas a renderem, né, após. Flaviane, seu comentário também. Não, eu acho interessante, assim, você se redescobrir em momentos de dificuldade, né? Nosso colega Alex Bessas fez uma matéria recente, falando, inclusive, do interesse de relacionamento internacional. Então, o que acontece? As pessoas predispostas a conhecer um próximo, né? Um cara interessante, uma mulher bacana, eles estão desenvolvendo namoros à distância e no estrangeiro, assim, né? A distância internacional. E eu acho que isso é muito bacana, apesar de rolar, inclusive, um certo preconceito. A gente só conversa se a pessoa que segue o isolamento social. Então, acho que a gente tem vertentes diferenciadas no desenvolvimento dessa nova parceria, né? Mesmo à distância e a internet, tem algumas regrinhas, assim, né? Então, tem pessoas que já conversam só com aquelas que cumprem o isolamento social e tem aquelas outras que não, estão se arriscando por aí pra encontrar e dar umas pitocas. E a gente já vê uma mudança de comportamento, né? Porque antes, por exemplo, quando alguém falava assim, eu tô namorando, mas meu namorado mora em tal país e eu tô morando aqui. Aí todo mundo já falava assim, mas namoro à distância não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, gente, essa é a única opção. Ou você namora à distância, conhece uma pessoa pelas redes sociais, ou você corre o risco de continuar sozinho. Claro, se for sua opção também, cada um tem a sua opção aí. E o risco de encontrar, enfim, uma pessoa que você não conhece. Gente, nós temos um especialista sobre esse assunto que está aqui ao vivo via live com a gente, é o Pedro Drubski. Ele é sexólogo e fala sobre digitalização das relações e está aqui para responder aí as nossas questões, as questões também dos ouvintes, que daqui a pouco, inclusive, eu tenho, que ele tô devendo aí as participações. Oi, Pedro, tudo bem? Olá, tudo jóia e com vocês, tudo certo? Tudo certo, que bom ter essa participação aqui na nossa estreia do Interessa com um assunto tão pertinente, né, nesses dias de hoje, dias atuais. Nós temos aqui algumas perguntinhas para vocês que as meninas vão fazer sobre esse tema, né, que nós estamos discutindo aí, a digitalização das relações, né, namoros via internet. Lorena, você tem um? Eu tenho, quero começar. Tudo bem? Boa tarde. Primeiro eu queria saber se... Claro que com os aplicativos e com a internet, a forma de se comunicar está muito mais fácil, mais cômoda talvez. Mas será que depois que a pandemia acabar, talvez a gente perca um pouco dessa magia, dessa importância de se fazer relações físicas, né? Por exemplo, vai perder um pouco essa vontade de se paquerar ou se interagir com outra pessoa no mundo real? Então,
Primeiro, eu acho que não seria perder, a gente adaptaria, né? Porque essa forma de relacionamento, os relacionamentos digitais, eles não são de hoje, né? Desde aí dos anos 90, eles já vêm surgindo com as mídias, computador, né? Todo mundo com celular. Então, isso já tem se desenvolvido. Tem já uma tendência de realmente substituir uma parte do relacionamento presencial pelo relacionamento digital, né? A gente vê que os casais hoje em dia conversam o dia inteiro, né, pelo WhatsApp, e chega um momento ali, né, de encontrar à noite e tal, não tem tanto assunto, não tem tanta coisa, então acaba que tem uma substituição, sim, e uma adaptação desses comportamentos. Mas eu não acredito que vai ter uma extinção, assim, total do contato físico, né? Assim, do contato do básico dali do relacionamento. Então, eu acho que sim, tem uma tendência a diminuir, né, diminuir assim, pensando sempre numa adaptação, e não numa a gente está perdendo algo. Então, né, mas isso é um movimento natural, porque a gente está facilitando a comunicação. Então, se a gente facilita a comunicação, isso ali nós não vamos deslocar mais 5 quilômetros para encontrar alguém, sendo que a gente pode estar encontrando ali pelo celular, né? Então, tem a ver, mas eu não acho que serão substituídos totalmente. Pedro, acredito que não. Por causa dessa carência, né, que pode surgir nesse momento de pandemia, é possível que as pessoas se enganem mais, estejam mais sujeitas a ter contato com pessoas que às vezes, né, não vão mostrar quem elas realmente são, né? Aquelas armadilhas, né, que podem acontecer. Isso é mais comum nessa época? Pode ser? Então, o meio virtual, né, o relacionamento virtual, é um dos pontos negativos, é você não ter esse contato assim, 100% com a pessoa que está falando. Então, pode ser realmente aquela pessoa não exista, né, assim, seja uma fantasia. Mas vale lembrar que isso também acontece na vida fora do meio digital, né? A gente tem aí pessoas estelionatárias, né, pessoas que tentam enganar, assim, passar e usar as fraquezas emocionais das pessoas para, né, abusar, para ter alguma vantagem. E é claro que agora que a gente está em isolamento social, as pessoas estão mais ansiosas e elas estão mais vulneráveis. Então, podem se tornar um alvo maior, né, dessas pessoas. Mas isso não é uma coisa de agora, né? Não é porque a gente tem muito... As pessoas ainda têm muito medo do relacionamento virtual amoroso, né? É colocado como uma coisa... quase que não é legitimado como uma forma de relacionamento. Só que é uma forma de relacionamento, né? E tem seus pontos positivos e negativos, mas não deixa de ser uma forma de relacionamento. O cuidado tem que ser sempre, né? Durante a pandemia, depois também tem sempre que ter cuidado, né? Sim, com certeza, exatamente. Não é só porque a gente está na pandemia que a gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente se relaciona. A todo momento a gente tem que ter cuidado, independente se é no relacionamento digital ou não. Pedro, Thalita Marinho, quem fala com você, obrigada por conversar com a gente aqui no Interessa. Minha pergunta também vai muito relacionada a essa questão de enganar, mas enganar o sentimento. Existe a possibilidade das pessoas enganarem mais em relação ao que sentem? Por exemplo, durante o período da pandemia, você mesmo falou sobre a solidão aí, as pessoas podem enganar o que sentem. Como saber diferenciar, de fato, por exemplo, que está apaixonado por aquela pessoa que você conheceu na rede social e que está na hora de conhecer ela, de levar uma coisa mais a sério? Como saber diferenciar esse sentimento para que isso não torne uma frustração mais para frente? Então, isso é bem difícil, né? Justamente porque isso pode acontecer também nas relações fora do meio digital, né? A gente pode ter contato com uma pessoa e chegar num ponto a gente se frustrar com ela se mostrar que, né, que não era bem aquilo ali que era no começo. Então, é muito importante a gente ver que as relações digitais, elas não é uma coisa fora das relações. Ela é uma relação, ela está acontecendo, né? Não é porque é digital, não tem uma legitimidade de estar acontecendo, né? Não é assim, tem a relação digital e depois a gente vai passar para presencial. Não, a gente está tendo uma relação que primeiro passou por uma fase digital e depois a gente vai ter um contato presencial. Mas essa relação é uma coisa só. Então, a gente não pode analisar essas relações apenas nesse âmbito, o virtual.
o virtual não é uma coisa tão séria e depois vai vir o presencial, que aí vai se fixar uma coisa séria. No virtual já é uma coisa séria, né? Assim, já pode ter a mesma seriedade do que um que não seja virtual. Assim como relacionamentos não virtuais podem, a gente pode, né, justamente ser enganado, a gente pode estar achando que está alguma coisa, chega num ponto e não é nada daquilo. Entendeu? E só falar que um ouvinte está falando que ele acha que depois que passarmos por tudo isso, as relações pessoais vão se fortalecer ainda mais, haja vista a falta de contato que estamos sentindo. É o Fernando de Igarapé que falou. Flaviane, sua pergunta agora. Oi, Pedro, aqui é Flaviane. Eu queria comentar a respeito do sexo. Você acha que o coronavírus, ele cria um novo paradigma? Você acha que as pessoas só vão conseguir ter relações sexuais depois da vacina pronta no mercado? Então, realmente o coronavírus tem um impacto na vida sexual de todo mundo, né? O isolamento, ele vai alterar aí nos nossos encontros, então não tem como não. Só que a gente tem que pensar primeiro que a gente tem um sexo virtual, que é uma outra modalidade de sexo, mas também é legítima como sexo, né? Então, assim, as pessoas têm encontrado meios de se aliviar sexualmente, né? Através tanto de encontros virtuais com pessoas que conhecem, também tem encontros virtuais com parceiros desconhecidos de outros países. Então, a sexualidade não necessariamente vai ficar parada, né? A gente vai readaptar a forma como lidamos sexualmente com as outras pessoas. Então, assim, igual teve um comentário, né, do ouvinte, eu não sei se depois que acabar isso as pessoas vão querer se encontrar super ou vão manter esse padrão que a gente já está tendo, né, desses relacionamentos digitais que foram firmados agora na quarentena. Isso não tem como a gente afirmar, né? A gente tem que observar. Só que eu acho que não é porque a gente está numa quarentena que a gente tem que colocar um ponto na nossa sexualidade, né? Assim, agora a gente não pode se relacionar porque a gente não tem um sexo presencial, a gente não tem a presença, né? O mundo digital, ele permite uma relação completa com todas as outras questões, é claro, né, a partir das ferramentas que ele oferece. Mas acho que não deixa de ser, não deixa de ter. Então, acho que é legal pensar assim no sexo na quarentena, não como não estamos transando na quarentena. Não, a gente está achando outras formas de aproveitar a nossa sexualidade, sei lá, e os relacionamentos sexuais durante esse período. Pedro, eu te agradeço então pela sua entrevista. A gente conversou com o Pedro Dubris, que ele é sexólogo, também falou aí sobre a digitalização das relações, principalmente aí nesse período de pandemia agora. Muito obrigada, Pedro, tá sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Gente, antes da gente passar aqui, eu vou... agora é a hora dos nossos queridos, dos meus melhores amigos interessantes, são os nossos ouvintes. Vou só ler algumas participações aqui, a Rose falando, maravilha poder ouvir você novamente. Boa tarde, o Ismael do Morro das Pedras, estamos juntos, sucesso meninas. Boa tarde, interessa, tem uma tarde abençoada, que vocês possam debater e combater. Gente, antes... eu mudei de máscara. Nós mudamos aqui. É importante falar que, né, tava transparente, de repente ficou branca, né? Em 2 minutos nós mudamos para melhorar o áudio, tá? Então é por isso, e continuar aí com a nossa prevenção, né? Já que estamos num momento delicado. Continuar lendo aqui, a Márcia Fernandes de Ribeirão das Neves, desejando saúde e paz. Uma tarde abençoada para que a gente possa debater os assuntos. A Deleia, oi Deleia, sucesso no novo programa, meninas. Está muito ansiosa aqui também, Deleia. Tava todo mundo muito ansioso e muitíssimo feliz pelo retorno. Grande beijo a todos. Renata Birita voltei. Parabéns pelo programa, boa sorte. Cadê a live? Uai, tá aí no Facebook, tá no YouTube do O Tempo, do Twitter também. Só acessar que além de ouvir, você também vai ver a gente poder participar da nossa enquete, que daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre ela. Parabéns, a voz mais linda estar de volta. Rodrigo de Sarzedo, voltei. Queridona, qual remédio calmante, vou até perguntar para as meninas, qual remédio calmante para aguentar a pandemia com um mozão? Aqui é o Igor. É o que nós estamos tentando descobrir, querido. Se soubesse, não tinha problema. No próximo bloco nós vamos falar mais sobre isso, você vai ver. Pergunta de 1 milhão, né? Que essa vale é a aí. pergunta que Descobrir vale 1 milhão. Conta. Oi, Renata, bem-vinda. Saudades. Nessa quarentena sou solitário. Esse aqui é o Thiago, do Jardim Leblon. Minha vida era minhas viagens e meus amigos. Agora eu só fico pelo Zoom.
A Zoom é aquela plataforma, né? De reunião online. De reuniões online. Quem não conhece ainda pode conhecer, marcar aí aniversários e tudo mais. Abraço o Henrique Dias participando também, falando que é o solitário na opção 1. O Wesley de Venda Nova nessa quarentena também é solitário e confessa que é um processo de reflexão saudável e surpreendente ao mesmo tempo. Vocês concordam? Total, Sim. concordo. Ok, boa tarde, Renata, muito feliz. Agora o programa interessa. Minha opção é a 3, em lua de mel. Ai, que olha delícia. O meu marido trabalha a semana fora e só vem aí. Sempre vivendo lua de mel, né? Não é Aí só não- agora, não. Não está em super convivência, não está tendo que aguentar 24 horas. Boa tarde, meninos, adorando esse novo programa. Eu fico a maior parte do tempo sozinha em casa, pois moro sozinho, dia sim, dia não. Minha namorada vem pra cá. De 15 em 15 dias eu vou na casa da minha mãe pra vê-la. Mas você tá tomando os cuidados, Thales? Depois você conta aqui pra gente. Tem que tomar os cuidados, viu, gente? Principalmente usar máscara, manter aquelas distâncias e tudo mais. Eu volto. Alguém quer falar alguma coisa rapidinho? Que a gente tá indo pro break, mas eu dou uma moral. É porque ela perguntou aí qual que seria o calmante. Vamos transar mais. Gente. A gente pode falar nesse horário, esse tipo de coisa. Tem hora? Tem hora pra isso? Se faz parte da sua vida, interessa. Pode, né? Então Ai, tá. vamos deixar de ser careta, gente. Vamos transar. Tá? Tem o trânsito já tá aí na agulha, Juju. Vamos chamar ele quando tiver. Pode ser agora e eu volto antes de ir pro break. Eu tenho mais um recadinho, então. Trânsito na Super. Tayane Ribeiro. Ei, Renata, boa tarde pra você também e pra todo mundo junto com a gente agora no Interessa. O caminho está difícil pra quem segue pela Avenida João César de Oliveira, no bairro Eldorado, em Contagem. Tem obras de recapeamento perto do ponto de encontro com a Avenida José Faria da Rocha e, segundo a Transcom, apenas uma faixa está liberada para cada sentido. O trânsito está lento nas duas direções, mas pior para quem segue rumo ao bairro Cidade Industrial. Dependendo de para onde você está indo, a via expressa é uma boa rota, com trânsito fluindo sem congestionamento nesta tarde. Tóquio Marine Aluguel, seguro de fiança locatícia que substitui o fiador e a calção, com parcelamento em 30 vezes sem juros. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Muito obrigada, Tayane Ribeiro. No próximo bloco, nós vamos falar sobre casais que foram morar juntos durante a pandemia, sobre casais que se separaram, também sobre o povo aí que tá pirando com os parceiros em casa 24 horas por dia. Mas antes, você confere o recado da Mariela Guimarães, uma das nossas interessantes que você conhece agora. Boa tarde, meninas. Boa tarde, ouvintes. Sou Mariela Guimarães, fotógrafa e uma das 8 mulheres integrantes da bancada do programa Interessa. Estaremos aqui todos os dias discutindo temas interessantes e relevantes, porque se faz parte da sua vida, interessa. Nos acompanhem. Beijo. A gente volta já já, então, depois do break. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais Interessa. Rádio Super. O Bom Dia Super está em novo horário. Agora, a partir das 5 da manhã, Adriana Ferreira deixa você atualizado com as primeiras notícias do dia. Informações do trânsito, previsão do tempo e tudo mais que você precisa saber para encarar mais um dia. E uma programação cheia de hits que fizeram história. Bom Dia Super, de segunda a sexta a partir das 5 da manhã. Não saia de casa sem ele. Rádio Super. Proteja-se do coronavírus. O uso de máscara é obrigatório em todos os espaços públicos. Prefeitura de Belo Horizonte. As suas manhãs são mais animadas no Manhã Super. Paulo Roberto e Fernanda Viegas deixam você atualizado com as principais notícias, informações do trânsito e a melhor programação musical. Manhã Super, de segunda a sábado, às 9 da manhã, aqui na 91,7. Porque se é diversão, é super. Rádio Super. Rádio Super. Elas estão de volta.
Interessa, na Rádio Super. Olá pessoal, eu sou Tatiana Lagoa, uma das jornalistas que integram o time do Interessa. Hoje eu não estou aí na bancada, mas daqui dos bastidores eu estou na torcida para que vocês estejam gostando do nosso programa de estreia. Mas ao longo da semana a gente se encontra por aí para conversar sobre assuntos que tenham ligação com o seu dia a dia. Porque se faz parte da sua vida, interessa. É com vocês aí no estúdio, meninas. Muito obrigada, Tati. Um beijo pra você também. Agora você já conhece, então, quase todas as integrantes aí do Interessa. E daqui a pouco vocês vão conhecer Renatinha Nunes, tá? Aguardem, vocês não perdem por esperar. E voltando ao tema do dia, como ficaram os relacionamentos em tempos de distanciamento social, né? O amor ou o ódio, né? Dependendo. Em tempos de coronavírus, é a pauta do Interessa de hoje. Você pode participar da nossa enquete. Vote quem é você na quarentena na questão do relacionamento, o solitário, forever alone, pirando 24 horas com o marido, ou a esposa, ou parceiro, né? Seja lá qual for essa configuração, tanto faz. Em lua de mel, amando tempo com o parceiro, ou até mudou, foi fazer isolamento junto, né? Você pode participar pelo 988-100-917, também pelo Facebook do O Tempo, The Time, diretamente aqui da nossa live. Gente, eu só vou ler aqui uma participação que a dona Rosa falou: estou solteira. Não sabia que era tão bom. Estou me divertindo muito. Sejam bem-vindos, lindas. Maravilhosa, Dona Rosa. Muito bom. Daqui a pouco vamos ler mais participações. Estão chegando muitas. Está um sucesso esse programa. Então vamos lá. Casais que passaram a viver juntos, se uniram no mesmo isolamento, né? Durante o período de quarentena, né? Vamos morar junto, aí a gente pode se encontrar, a gente pode ficar junto, né? Obviamente, e não tem esse problema de estar aí com risco de contrair a doença e tal. Vamos ficar junto? Vamos. E olha só esse casal aí, que é um exemplo desse ponto aí, que ficaram juntos. Vamos ouvir aí a Thaísa, Raíssa? Raíssa e o Guilherme. Vamos conferir o vídeo e na live você assiste, tá, gente? Vamos ver. Oi, tudo bem? Eu sou Raíssa. Guilherme. Linda. E nós namoramos há 5 meses e estamos 3 meses juntos de quarentena. Estamos passando a quarentena juntos porque meus pais, eles foram visitar minha irmã na Austrália, que acabou de ter um filho, e eles acabaram ficando, estão lá presos na Austrália. E aí eu tava aqui sozinha e acabei ficando na casa do Gui. E já estamos 3 meses, assim, convivência 24 horas por dia. E pode falar como tá sendo. Não, tá dando tudo certinho, né? É bom ter a companhia de alguém nesses tempos meio complicados, né? Um incentiva o outro, acaba que se exercitar, a ler mais um pouco, a trabalhar mais um pouco, então tenta dar uma naturalidade. A comer melhor. Mais ou menos, né? Mas tá dando tudo certinho, graças a Deus. E é isso aí. Tá sendo melhor porque a gente não se conhecia direito, assim. A gente tinha 2 meses só de namoro. E assim, tá sendo um teste de fogo, assim, né? Mas tá sendo melhor do que a gente esperava, assim. Tá legal passar Tá passando um teste. Essa quarentena juntos. Então é isso. Ah, que fofinhos, né? Mas 3 meses. Tá explicado, né? 3 Exatamente. meses é legal, a gente tá, né? Mas apaixonado. é interessante também o relato da Raíssa, porque a Raíssa é uma pessoa que viaja muito. Ela viaja muito mesmo, assim. Já fez mochilão por muitos meses, já ficou 1 ano viajando direto de um país pro outro, sem voltar pro Brasil. Então, é uma pessoa que tá em constante mudança. Você ficar isolada não é uma atividade muito fácil para ela e para muitas pessoas, mas no caso dela, especialmente, é uma atividade muito difícil. Aí agora, escolher uma pessoa só para se isolar também é uma novidade muito grande. Então, se tá dando certo, que bom, né? Eu só vou fazer um comentário. Naquela casa que eles estão ali, com natureza, eu isolo fácil também, não tem problema nenhum. Vai isolar no apartamento. Tem isso também. Fabiane, você está balançando a cabeça, eu sinto no seu olhar que você tem alguma coisa para me falar. Não, eu acho assim, é um remédio que cura. A companhia do outro, né? Então, você se cuida, né? Você se preserva nessa questão do isolamento. Então, assim, eu acho que um ajuda o outro a lidar com os seus problemas, né? Porque eu acho que a pandemia, ela traz uma série de aflições, uma série de angústias. Então, quando você tem um outro tão perto assim para compartilhar, fica mais leve para
todos os dois. Então eu acho que é muito salutar, assim, quando você tem condições de compartilhar e tornar o tempo também mais leve, né, gente? Eu acho que assim, como você tá 24 horas, né? Às vezes você tem um trabalho em casa, um home office, tornar esse tempo mais leve, porque o mundo já tá tão difícil lá fora, a gente tá lidando com um inimigo invisível. Então, assim, vamos diminuir um pouco as cobranças aí com casa, tem que limpar, mas vamos, né? Ai, eu odeio. Vamos aliviar. Tava dando faxina ontem à noite, gente. Que ódio, eu odeio limpar. Menina, eu passei a adorar fazer faxina, mas na hora. Pode ir. Super bem-vinda. Vai fazer o isolamento comigo, Flaviane? Mas tudo tem seu tempo, entendeu? Assim, então, eu acho que a gente tem que obedecer os nossos limites para a situação ficar mais confortável para todo mundo, porque os dias já estão tão difíceis, né? E respeitar o espaço do outro, né? Embora na mesma casa, mesmo que dentro do mesmo ambiente, mas respeitar o espaço um do outro. E isso vale para quem não tem filho ou para quem tem filho, entender o que o outro precisa, o que o outro quer. E como o Flaviane disse, tornar um ambiente mais agradável, né? Mais leve. Porque lá fora já tá tão difícil, quando chega em casa precisa ter pelo menos um respiro, né? Exatamente. Lorena Martins, a senhora já falou? Eu quero falar mais, mas eu quero, na verdade, jogar uma pergunta aqui, pedir a opinião de vocês. A Flaviane falou muitíssimo bem que a companhia do outro cura, né? É um alívio em tempos tão difíceis assim. E eu conheço uma pessoa, não vou falar sobre ela, mas um relato que eu ouvi de uma amiga minha, amigona. Olhou pra mim, não sou eu. Ela estava num relacionamento, engatando um relacionamento super bacana antes da pandemia, quando oficialmente colocou o isolamento social, o namoro acabou, durou um dia o namoro. Uma amiga minha? Quem ela será essa amiga minha, né? Uma amiga minha, eu não quero falar, eu quero preservar. Uma amiga perguntou. Essa amiga, ela vê ela todos os dias. Ela não conseguiu manter pela internet. O isolamento, ela falou assim, vou arrumar. Ia arrumar as malas, falou, vou isolar junto com esse meu novo namorado, mas aí o relacionamento acabou. E como lidar com essa situação, assim, de achar que estar ao lado do outro em um período tão difícil poderia ser uma alternativa para acalentar o coração, mas na verdade transformou em um problema, né? Como vocês lidariam com isso? Mas aí, Lorena, eu acho que entra muito naquela questão de que a gente precisa estar, né? Nós precisamos estar bem com a gente mesmo. Primeiro, né? O amor próprio. A gente não precisa de outra pessoa para que a gente possa ficar mais feliz. A gente pode ter uma pessoa para que a gente fique um pouquinho mais feliz, mas se estiver sozinho também, tudo bem, sabe? Acho que a gente precisa entender isso. Esse é o momento de se conhecer, e aí pode ter o lado bom ou pode ter o lado ruim, e tentar lidar com as emoções. Thalita, mas é fácil pra você falar, tem uma pessoa do seu lado. Nem sempre, a gente não conhece a dor do outro, né? A gente tem que entender. Quem vê close não vê corre. Exatamente. Primeiro a gente tem que entender aquilo que a gente, como que a gente vive bem com a gente, né? Com o nosso eu ali, com o nosso interior, pra depois pra gente poder buscar essa felicidade com outra pessoa. No caso dessa sua amiga, Lorena, pode ser por uma questão da empolgação. E aí, entendi, né? Eu tenho um recado pra sua amiga, Lorena. Pode mandar. Eu sou mais assim, mais grossa, né? Então eu falo assim, Deus não tira, Deus livra. Se não foi, é porque não era pra ser, não ia ser bom e pronto. Vamos viver a vida. Vamos passar acabou, para ela. Passou. E você, Flaviane, que tá na lua de mel? Não, mas sabe uma coisa, só queria fazer um parênteses. O outro não necessariamente precisa ser o namorado, o marido, o companheiro. Ele pode sim ser o seu irmão, seu amigo, seu primo, um tio, com quem você pode compartilhar o seu dia via telefone, via Zoom, que seja essa plataforma digital. Com os amigos. Mas é um amigo. Mas isso que ela tá falando também, que a amiga da Lorena relatou, a gente tem que lembrar que vai muito também de acordo com a questão das redes sociais, da internet, porque às vezes a gente deposita no outro muito daquilo que a gente quer pra gente, né? Então coloca um peso na outra pessoa de que ela vai nos salvar dessa situação difícil que eu tô vivendo, de ficar sozinha há muito tempo. Então se a gente faz isso também, transfere para outra pessoa essa responsabilidade, esse relacionamento já começa com um peso. Exatamente, porque, né? A frustração que a gente fica, né? O que deixa a gente desse jeito é a necessidade, é a intuição. É sempre esperar do outro alguma coisa que a gente queria, né? E quando isso não acontece, a gente fica assim, triste. Mas bola pra frente, né, Renata? Bola pra frente, tá aí, é isso aí. É só não criar expectativa, gente. Se você não cria expectativa, você não sofre. Então tá maravilhoso. Vocês vão ver, eu vou falar só de relacionamentos. Vou ter um site, vou dar altas dicas. Vamos no canal do YouTube. Que é uma beleza. Depois, qualquer dia eu conto como superar um relacionamento em 3 dias. Aguardem. Gente, olha só. Uma coisa importante de a gente falar.
Muita gente está indo morar junto, né? E é importante saber assim, será que isso configura união estável? Você já pensou? E você sabe o que é união estável? Você sabe se você vai ter que dividir tudo que você tem? Às vezes não tem nada para dividir, né? Mas vai que tem. Vai que, ainda mais a pandemia, né? Como é que vai ser isso? Já parou para pensar? E tem muita gente indo morar junto preocupado com isso. Vamos saber como especialista, a advogada Ana Amélia Ribeiro Salles, ela é membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Ela explica pra gente, né, como que se configura essa união estável e dá aí o toque em quem tá indo morar junto, passar a pandemia, para saber se isso configura ou não e o que a gente tem que fazer se a gente não quiser que se configure essa união estável. Vamos ouvir então e ver. Uma grande dúvida que tem surgido durante esse período de coronavírus é se aquele casal de namorados que decide passar o período de isolamento juntos, residindo sobre o mesmo teto, se esse fato transformaria o namoro deles em união estável. Essa dúvida ela é muito importante e deve ser esclarecida porque os efeitos jurídicos decorrentes da união estável e do namoro são muito diferentes. Enquanto na união estável vigora o regime da comunhão de bens, ou seja, tudo aquilo que for adquirido durante a união estável vai pertencer a ambos. Além disso, caso haja o falecimento de um dos companheiros durante a união estável, o outro se torna herdeiro dele. Já no namoro, não existe essas obrigações de cunho assistencial nem efeitos patrimoniais. Então, quais são os requisitos para configurar a união estável? Tem que ser aquela união contínua, duradoura, pública, com o objetivo de constituir família. E este que é o cerne da questão. O fato de residirem ou não sobre o mesmo teto não é o elemento principal da união estável. Aquilo que vai diferenciar a união estável do namoro é o objetivo de constituir família de imediato. A união estável, ela tem a aparência de casamento. Então, por ser um elemento subjetivo, isso vai ser decidido no caso concreto. Qual que é a intenção, o propósito do relacionamento. E vários elementos vão contribuir para se provar isso no caso concreto, como, por exemplo, declarar o outro como dependente no imposto de renda ou perante o trabalho e ainda no plano de saúde. As manifestações em redes sociais, elas também podem contribuir como elementos para evidenciar o propósito do relacionamento e assim evidenciar se existia ou não o objetivo de constituir família. Uma recomendação jurídica para aqueles que não querem ver o seu namoro transformado em união estável é comparecer até o cartório e firmar o que nós chamamos de contrato de namoro ou contrato de convivência, porque assim afasta-se a configuração da união estável. Aí, contrato de namoro, eu nunca tinha ouvido falar. Então a gente ouviu aí essa explicação é da advogada Ana Amélia Ribeiro Salles. Ela é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e tirando essas dúvidas aí pra gente. Flaviane, um comentário seu sobre plano de saúde, não é? Sim, é uma constatação, né? Em alguns cartórios do Rio de Janeiro aumentou muito nesses primeiros 2 meses de pandemia e isolamento social a procura por união estável, justamente pensando o plano de saúde. Então eles fizeram algumas estatísticas de procura pelo registro, né, da relação e foi da ordem de 55%. Então foi uma tendência observada no Rio de Janeiro também no cuidado com o companheiro, né, e a companheira. Então você resguarda nesse momento de saúde. Exatamente, muito bem. Gente, vou só ler algumas participações aqui. Que já tem muitas, eu não vou conseguir ler todas. A Jerusa Maia falando que tá antenada, que adora a gente, deseja muito sucesso ao pessoal do Interessa. A Dani Aquino também falou que tá assistindo a gente, mandou até uma foto da live, ligadinha no programa, mesmo que esteja fora de Belo Horizonte. Boa tarde, voltou o Renato, saudade. Ótimo trabalho para todos vocês. Abraço a Fernando Viegas e abraço para todas também, viu, Danila? A gente agora te abraça, que compartilha igual pão, é desse jeito. Ele tá com um presente lá pra mim, uma camisa do Flamengo. Olha só. Que eu tô aguardando, pode mandar.
Boa tarde, sou casada há 6 anos e apesar das circunstâncias não serem boas, né, o Covid, estou extremamente feliz em estar com a minha esposa e como ela diz, eu mesmo estou em lua de mel. Afinal, eu casei para ficar o maior tempo possível com uma pessoa que eu amo. Gente, e é isso que está acontecendo ainda mais nessa quarentena. Que palavras bonitas, Henrique Sete Lagoa, um homem apaixonado. Muito legal. Vou mandar o meu marido conversar com você. Boa tarde, Renata. Meu nome é Delmira Raposo, moro no bairro das Indústrias. Que bom ter você de volta. Nessa pandemia estou em casa com meus 5 filhos maravilhosos. Tem hora que dá pra rir e tem hora que dá pra chorar. Obrigada, abraços. O Luan tá aqui mandando boa tarde. Tinder é muito novo, eu sou old school. Pra mim é... O que é isso? 3 a meio na foto. Você que sabe o que é isso, Lorena? Como é que chama? 3 a meio na foto. 3, dá 3 a meio. Sim. Eu conheço isso. Bom, isso eu acho que é o tal do Instant Tinder, né? Que é outra vertente da paquera virtual. Né? É porque a paquera virtual rola também muito no Instagram, né? Às vezes você entra no perfil da pessoa, clica em 3 fotos seguidas, espera. Aí provavelmente ela vai retornar com 3 curtidas também. Se retornar com 3 curtidas, gente, pode mandar um inbox que tá na gente, é um mundo que eu odeio. Experiências próprias, viu? Como assim? Aqui, agora quando a pessoa curte todas as suas fotos, aí você já corre dela, né, Lorena? Ou cor dela. Pode correr. Gente, vamos lá que o tempo tá correndo e a gente tem que falar ainda dos casais que não aguentaram, não se suportaram e romperam para sempre. Nunca mais eu quero ver a sua cara, eu não aguento mais você. Mais ou menos assim, só que em outras palavras. Tivemos muitos famosos que se separaram. Vamos ver aí quem que se separou. Maíra Cardi, Arthur Aguiar. A gente tem fotos aí também na nossa live, você vê, se você não reconhecer, né? Eu não sabia quem era também, alguns. Luísa Sonza e o Whindersson Nunes. A Anitta terminou com o Gabriel Davi, mas agora já tá com o Guerra hoje, porque ela é rapidíssima. E a filha do cantor, o Leonardo, terminou com o Santo Pedroso, lembra que namorava aquela outra atriz, Suzana Vieira? Separou. Confusão. E tem muito mais outros aí que se separaram, mas eu trouxe só esses 4 pra não ficar aqui só falando quem se separou. Vamos falar então agora sobre casais que não aguentaram, como que a superexposição fez a galera pirar e jogar a mala do marido pela janela e falar, não volte mais. Pois é, tem muita gente, viu, Renata? Olha só, meninas, tem um dado que foi divulgado pelo UOL recentemente de que há uma tendência de separação aí crescendo no mundo inteiro. Começou na China, que teve aí, né, os primeiros registros de coronavírus. Então, 4 meses após o aparecimento da pandemia do coronavírus na China, também houve um aumento no número de casos de divórcios na China. No Brasil, não é diferente. Tem uma empresa especializada em divórcio que chama Divórcios Brasil. E aí eles divulgaram dados de que em abril deste ano houve um aumento de 177% na procura de documentos ou sobre informações relacionadas ao divórcio. E aí tem outros dados aqui que chamam muita atenção. Dados que comparam o começo do ano, em janeiro, por exemplo, apenas 55 casais procuraram essa empresa, que é uma das maiores empresas relacionadas a divórcio aqui no Brasil. Então, em janeiro, 55 casais procuraram essa empresa pedindo informações sobre como fazer essa separação, e em abril já eram 133 casais nos primeiros 5 dias do mês de abril pedindo essa separação. A Flaviana então, também tem alguns dados, não tem, sobre separação? Sim, na verdade a busca aumentou muito na plataforma Google, né? Então assim, acho que acredito que seja até a mesma matéria da Thalita, que foi para a revista Pais e Filhos. Eles pediram um levantamento exclusivo sobre padrões de busca no Google para verificar a tendência de crescimento de divórcio, e é uma coisa bem assustadora, assim. Em março, eles identificaram 82% de crescimento na busca por como dar entrada no divórcio. E em abril, houve um salto de 9.900% em interesse de busca por divórcio online gratuito. Então, são padrões assim, de comportamento aferidos pelo Google e repassados a pais e filhos, bem interessantes. Né? Gente, quando nós estamos com o tempo correndo, vamos então passar agora, vamos conhecer a Renatinha Nunes. Ela tem uma pergunta para nós, né, pra gente responder, que tem a ver aí com essa questão da superconvivência, do relacionamento 24 horas dentro de casa. Vamos ver e ouvir. Oi meninas aí no estúdio, oi pra todo mundo. Eu sou a Renata Nunes, eu faço parte desse time que a partir de hoje vai bater bola aí no Interessa, na Rádio Super. O novo programa chega para dar mais um lugar de fala à mulher.
Nós falamos muito, queremos falar e temos muita coisa a dizer. A gente quer debater com os homens, ver nossas afinidades, as nossas conexões, as nossas diferenças, falar sobre tudo. Hoje eu queria pontuar essa hiperconectividade entre os casais que aconteceu com a pandemia. De repente, todo mundo passou a ficar 24 horas juntos e isso para muita gente foi um problema. No meu caso, em especial, foi muito bom, porque o home office me fez redescobrir alguns pequenos prazeres dentro do meu relacionamento, porque eu ficava muito tempo fora de casa e agora trabalhando aqui, eu encontrei novos caminhos dentro da minha relação, mas não foi assim com todo mundo. Muita gente está tendo problemas e eu acho que sacudiu aí relacionamentos essa quarentena. Então eu pergunto aí pra você, meninas, os casais que dizem que não estão se suportando durante a quarentena, vocês acham que eles já vinham de uma crise pré-estabelecida, eles já tinham os problemas, mesmo que velados, e agora isso só explodiu? Ou vocês acreditam que eles não se suportam porque não se conheciam tanto quanto achavam? Respondam aí. Nossa, Renatinha, tinha uma pergunta mais fácil, não? Pra gente responder. Olha, eu acho que as duas coisas. Eu acho que tem casos, cada caso é um caso muito. Pode ter até as duas coisas na mesma situação, né? Eu acho que as pessoas vivendo juntas também, elas passam a. Um exemplo, eu não tenho a foto, mas o Pedro Scooby e a Luana Piovani se separaram por isso na época, não tem nada a ver com pandemia. Mas ela falou que foi no dia a dia que eles viram que eles não davam certo. Quando eles moravam aqui, viajavam muito, trabalho muito, e quando foi viver mesmo uma vida dentro de casa ali, viu que não dava certo. Será que as pessoas já tinham se distanciado, já estava cada um pensando muito em si, já não estava pensando muito como casal, né? Eu imagino assim, porque eu acho que mesmo quando a gente se gosta muito, ainda tem comportamentos que são difíceis da gente, né, lidando todos os dias, mas com amor, eu acho que tudo resolve. Quem não tá se suportando, às vezes tá faltando um pouquinho de amor. Eu acho que tem um pouco a ver também com liberdade, né? Os meus pais têm 32 anos de casado, completaram 32 anos de casados semana passada. Então eu acompanho uma relação, vamos dizer assim, muito duradoura por muito tempo. E agora também eles estão ficando mais próximos, porque meu pai não pode viajar e ele trabalhava viajando. E o que eu percebo é que eles mantêm a liberdade. Mesmo estando dentro de casa, cada um tem algumas atividades que fazem sozinhos, respeitam esse momento, um não invade esse momento do outro, e eu acho que isso fortalece a relação, no caso deles, que eu acompanho. Então eu acho que essa liberdade, mesmo estando no mesmo ambiente, é muito importante para a pessoa ter o momento dela, as coisas dela, o jeito dela. Tem algumas coisas que a minha mãe faz sem o meu pai mesmo, tem coisas que ele faz sem ela mesmo, e tá tudo bem. Eu acho que é nesse ponto, assim, que faz funcionar. Eu acho que pode ser aí, podem, né, ser os dois pontos, ou pode ser os dois pontos, e igual a Renata Brita falou, né, Renata? Há casais que se separam pelas duas situações, vivem a mesma situação dentro de uma relação. Ou não se conheciam, ou agora só estão colocando ali aquela crise que já existia há muito tempo, mas que está sendo a gota d'água com essa relação mais próxima durante a pandemia, porque tem aquela história, né? Às vezes briga lá no dia à noite, sai para trabalhar todo dia, e aí volta, tenta esquecer, não resolve a situação e acha que tá tudo bem e pronto. Acho que pode ser isso também. Eu acho que os casais estão sendo obrigados, né, a encarar várias coisas que antes eram deixadas para depois. Então qualquer pontinho ali do iceberg vira uma discussão enorme, né? Tá certo. Ô, Flaviane, não, eu concordo com o seu posicionamento, não. Mas é porque eu só tava pensando numa frase aqui. Não, assim? É porque tem uma frase que eu gosto muito, que eu li recentemente no livro da Manuela Dávila, que a gente tem mania de achar que nós encontramos a alma gêmea, né? Assim, em várias circunstâncias, fala assim, encontrei minha alma gêmea, minha cara metade. E ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, a gente é único, a gente não tem uma metade, então a gente tem que se entender, né? Uma reflexão parecida com o que a gente falou, mas a gente tem que se entender, se respeitar, para conseguir respeitar o direito do próximo, o limite do próximo. Então isso que eu acho que é essencial, assim, é a liberdade e a individualidade, pra gente conseguir construir uma relação mais sustentável. A gente tem que se amar, né? Primeiro, para depois amar qualquer outra pessoa. Gente, tem um terapeuta, o terapeuta de casais, Rodrigo Tavares, que tem uma dica, né? Como que os casais podem viver mais em harmonia, né? Neste período aí de super, e talvez até hiper convivência. Vamos ver o recado dele aí, do Rodrigo Tavares.
boa tarde a todos. Eu me chamo Rodrigo Tavares Mendonça, sou psicólogo e especialista em psicoterapia de família e casal. Hoje eu venho trazer aqui algumas reflexões sobre como a psicologia pode ajudar os casais a passarem pelo período de isolamento social que é necessário para a gente combater o coronavírus. Eu dividi as minhas reflexões em 3 itens. Vamos lá. Item 1. Não deixe seus medos e preocupações com o coronavírus dominarem suas conversas com seu parceiro. Hoje a gente vive uma era de excesso de informações e esse excesso de informações pode gerar um excesso de preocupações. É importante que a gente consuma outros tipos de informações, converse sobre outras coisas, vivencie outras experiências. Então, não converse com seu parceiro somente sobre seus medos e preocupações. Item 2. Não espere que seu parceiro alivie seu mal-estar. É normal se sentir angustiado durante uma pandemia e vivendo em isolamento social. Porém, busque você mesmo produzir o seu próprio bem-estar, fazer as coisas que você gosta e ter o que a gente chama de independência relativa, para você não sobrecarregar o seu parceiro. Fazer isso pode evitar que você crie expectativas demais ou faça exigências demais ao seu parceiro. Faça coisas sozinho, mesmo estando no mesmo espaço físico que seu companheiro. Item 3. Fortaleça a união do casal, colocando o casamento em perspectiva. Relembrar os bons momentos vividos juntos e fazer planos para o futuro ajudam a dar sentido ao relacionamento. Só não esqueça de viverem bons momentos no presente, se divertirem juntos mesmo durante a pandemia. Bom, são essas as minhas reflexões nesse curto espaço de tempo. Espero ter contribuído de alguma forma. Se cuidem. Abraços. Contribuiu demais, Rodrigo. Muito obrigada. Vou colocar todas essas dicas em prática. E agora tem o resultado da nossa enquete. Lorena Martins, me conte. Menina, te contar que ficou bem pau a pau, assim, durante a transmissão toda. Exatamente. Mas por incrível que pareça, atenção, quem é você na quarentena na questão de relacionamento? Em lua de mel com 36% dos votos. Que do amor! E ela não tá mentindo, viu, gente? Tô vendo daqui. É verdade. Pirando 24 horas com parceiro, 33%. E solitário, 31%. Ai, que lindo. Todos são lindos, mas eu gosto quando tá tudo. Quando o amor é grande. Tem amor pra todo mundo. Gente, obrigada pela participação de vocês. Participação dos nossos ouvintes. Teve muita mensagem. Eu não consegui ler tudo. Vocês sabem que eu gosto de ler tudo, mas não deu tempo. Agora nós somos várias vozes aqui ao mesmo tempo. Mas a gente vai tentar ler o máximo que a gente puder todos os dias. Vai ter dia que nós vamos, inclusive, telefonar pra vocês, tá? Mas por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Obrigada a todos que participaram. A gente volta amanhã às 2h da tarde. Você confere o programa de hoje ainda numa versão pocket, ou seja, uma versão reduzida com músicas, né? 10 horas da noite, com músicas interpretadas por mulheres, não nós, no caso. Então pode ver que vai ser bom demais. E você também pode assistir novamente este programa na íntegra nas plataformas digitais, no YouTube de O Tempo. E siga nosso Instagram, @Programa Interessa. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo, mãe.